Alô, você espectador do YouTube, aqui é o canal CCB, a voz do pastor. O canal CCB, a voz do pastor, está trazendo mais um vídeo aqui de palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando tudo sobre a graça, tudo sobre a salvação da minha e da tua alma. Então aproveite agora, Deus, se inscreva no canal e inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos e comente, canal CCB, a voz do pastor. Dê a sua opinião aí nos vídeos aí sobre a palavra, que você entende das escrituras sobre a palavra de Deus. Aqui eu vou ler aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, capítulo 3 de 2 Timóteo, aqui fala assim: extrema corrupção nos últimos tempos. Vamos fazer a leitura da palavra. Aqui diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos, de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avantes, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tendo seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio, em Listra, e quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteiramente e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Lemos até o final do capítulo 3 de 2 Timóteo, aqui no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 3 de 2 Timóteo, onde fala a extrema corrupção nos últimos tempos.
É como diz, extremas corrupção nos últimos tempos. E aqui diz assim: porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então está falando aqui no Evangelho, o apóstolo Paulo escreveu aqui para Timóteo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos e presunçosos, né? Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Profanos por quê? Porque muitos profanam a palavra de Deus, muitos levantam contra a doutrina de Cristo, contra a doutrina do Senhor Jesus Cristo, e ficam falando coisas que não convém falar, blasfemando da palavra de Deus, da palavra que Deus enviou o seu Filho na terra para trazer para a salvação de toda a humanidade que está neste mundo, porque toda a humanidade, Deus quer salvar toda a humanidade. Então quer dizer que todo aquele que crê na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo será salvo. Como o próprio Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o Senhor diz que todos nós, enquanto nós não somos batizados no batismo de Jesus Cristo, somos todos criaturas de Deus, né? E você que é criatura, quer ser um filho de Deus, então procure obedecer a Jesus Cristo pela sua doutrina, pela sua palavra. Porque o Senhor Jesus deixou a sua obra na terra, e a sua obra ela é perfeita. A obra de Cristo não está dividida no meio do seu povo. Deus não está dividido no meio do seu povo. Então você que tem desejo de ser salvo, você que tem desejo de fazer a vontade de Deus, né, procure ser batizado em nome do Senhor Jesus. A igreja que tem o verdadeiro batismo se chama Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil, lá não tem mercenários, lá todos os homens, todos os anciãos, os diáconos, os cooperadores, os administradores da obra, todos são voluntários. O voluntário é a pessoa que trabalha de graça na obra, é a pessoa que ainda tira do seu próprio suor para ajudar na igreja, é a pessoa que trabalha fora da igreja, tem seu próprio trabalho, seja a sua profissão, aí ele cuida dos seus negócios lá no mundo e vai para a igreja, trabalha de graça, né? Atende a obra voluntariamente. Então quer dizer, essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. Esta é a obra que Ele deu o seu sangue para que todos nós seramos salvos pela sua doutrina, pela sua palavra, né? Então por isso que ele diz aqui, ó: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos e blasfemos, e desobedientes a pais e mães. Então quer dizer, por que homens amantes de si mesmo? Aqui não está falando de homossexual, aqui está falando de homens que ele ama tanto a si mesmo, que ele não dá valor à palavra, não faz nada pela obra de Deus, não faz nada pelo evangelho, não anuncia o evangelho, cuida só das coisas do mundo, fica só trabalhando, ajuntando bens materiais e não cuida da parte espiritual. Então quer dizer, são pessoas que se amam a si mesmo. Ela não tem amor por Deus, porque quem tem amor por Deus, ele tira um tempinho para a obra de Deus, ele tira um tempinho para anunciar o evangelho, ele tira um tempinho para visitar as viúvas, os órfãos necessitados, ele tira um tempinho para ajudar na necessidade da obra de Deus, porque a congregação, a igreja de Jesus Cristo, ela tem despesas, né? Lá nós não pagamos dízimos, mas nós temos despesa lá, né? Lá a gente paga energia, a gente precisa construir, precisa comprar os materiais para a manutenção da igreja, da limpeza. Lá tem água geladinha para os irmãos, os banheiros tudo organizadozinho. Então quer dizer, esta obra ela é bem organizada, mas para isso nós precisamos abrir a mão, nós precisamos tirar um tempo para ajudar na parte das coletas da igreja, da congregação, né? Então quer dizer, para quê? Para que nós possamos usufruir, né, das coisas da igreja, do templo, né? Então quer dizer, lá tem as centrais, né, tudo climatizado,
os bancos tudo limpinho, quando a gente chega à igreja está toda cheirosinha, toda limpinha. Então quer dizer, o Senhor está falando que aqueles que são amantes de si mesmo, eles não tiram tempo nem para ajudar na obra de Deus. Estão na igreja, muitos até batizam, mas não estão procurando obedecer o evangelho, não estão procurando fazer a vontade de Deus, né? Mas a sua própria vontade. A pessoa não se sacia de tantos bens materiais. Muitos não vão estar nem vivos no dia seguinte, mas estão se matando pelas coisas da terra. E o Senhor te diz, não te mata pelas coisas da terra, mas dá a tua vida pela minha palavra, pela palavra do evangelho, pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, pela doutrina dos apóstolos, a qual o Senhor Jesus deixou pelos seus apóstolos, a sua doutrina, para que possa salvar todo homem que vem ao mundo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, como avarentos? Pessoas que só pensam em dinheiro, pessoas que trabalham só para enriquecer cada vez mais e vivem uma vida miserável. Muitos nem gozam do que consegue, não vive bem, não dorme bem, não sai com a família final de semana, não vai na igreja, não ajuda na obra. Então quer dizer, são pessoas avarentas, pessoas miseráveis, pessoas mão fechada, que não têm coragem de ajudar na igreja, na manutenção do templo, na ajudar no céu evangelho, visitar as viúvas, os órfãos necessitados, visitar aqueles que estão fracos na fé, anunciar o evangelho. O Senhor Jesus disse que todos nós temos obrigação de anunciar o evangelho. Ele diz aqui, ó, sem afeto natural, ainda diz aqui, ainda diz mais, desobedientes a pais e mães, né? Tem muitos hoje que não respeitam nem seus pais, nem suas mães, né? Não respeitam, não tem temor, porque o primeiro mandamento com promessa é nós amar o nosso pai e a sua mãe, né? É o primeiro mandamento com promessa para os jovens, né? O primeiro mandamento é amar Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Mas ele diz que os filhos têm que obedecer seus pais. Então os filhos, enquanto você tem mãe, você tem pai, você pode ter 80 anos de idade. Se sua mãe ainda é viva, você tem que honrar sua mãe. Você tem que honrar pai e mãe para que você viva muito na terra, diz Deus pela palavra. Então quer dizer, é um dos mandamentos principais honrar seu pai e sua mãe. E aqui diz que muitos não honram seus pais nem suas mães, simplesmente por ser pessoas soberbas, blasfemas, pessoas que não têm afeto natural nem pelos seus próprios parentes, quanto mais pela obra de Deus. Então quer dizer, o Senhor hoje está querendo que todos nós nos enquadramos na palavra do Senhor Jesus. Aí ele diz aqui, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quer dizer, esses homens são mais amigos dos pecadores do que amigos de Deus. Então diz aqui, ó, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então o apóstolo está dizendo, pelo Espírito de Deus, que é para Timóteo se afastar daqueles que são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos pecadores do que amigos de Deus. Então quer dizer, você que ama o pecado, você que ama as coisas mundanas, você não tem amor por Deus, você não tem respeito pela palavra de Deus. Então o Senhor te diz, procura me obedecer, procura a minha palavra, procura a minha obra na terra, né? E seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados, para que o Senhor possa te levar para o reino da sua glória. Então ele diz aqui, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Vamos se afastar daquele que tem a aparência de ser piedoso, mas nega na prática. Ele realmente mostra ter piedade, mostra ser uma pessoa piedosa, mas na hora de praticar a piedade, a pessoa só fala de boca, só tem gesto de piedoso, mas em prática não faz nada pela obra, nem pelas viúvas, nem pelos órfãos, nem pelos necessitados, nem pela própria igreja, a qual nós temos que estar lá congregados, todos reunidos para provarmos que nós temos amor por Deus e pelos nossos irmãos, porque os irmãos têm que estar unidos pela palavra de Deus. Então diz aqui, porque destes números são os que se introduzem pelas casas,
e levam cativo as mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então quer dizer, destes homens são aqueles que vivem pelas casas e fazendo orações prolongadas, orações grandes e fazendo profecias que não vêm do Espírito de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado fazendo profecias que não vêm da parte de Deus, e às vezes entra na casa das viúvas, daquelas viúvas que vivem em deleites, que vivem em pecados, né? Ou mulheres solteiras, e vai lá e faz prolongadas orações, né? E é como diz, alimentando cada vez mais o ego da concupiscência que existe nessas mulheres. Como diz aqui, ó, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Quer dizer, são mulheres que andam cheias de vaidade, pinturas, joias, coisas que desagradam a Deus, porque a mulher de Deus, ela não pode se adornar de joia, nem de ouro, nem de prata, nem de roupas preciosas. A mulher de Deus, ela tem que viver na piedade, tem que anunciar o evangelho, tem que visitar as viúvas, tem que visitar os órfãos, necessitados, para ajudar na própria obra de Deus. Porque diz aqui, ó, e esses homens andam nas casas das mulheres que estão cheias de pecado, cheias de concupiscência, cheias de sensualidade, cheias de roupas que não agradam a Deus, e eles ficam lá fazendo orações longas, né? E fazendo profecias que não vêm da parte de Deus. Então diz aqui, e que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então quer dizer, essas mulheres que vivem em várias concupiscências, elas aprendem sempre, como eles também, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não praticam a palavra, não praticam o evangelho, não andam de acordo com a piedade pela palavra de Deus, de acordo com a caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz assim, lá no capítulo, não sei se não me engano qual é o capítulo lá de Pedro, diz assim, lá diz assim, que do mesmo modo as mulheres, aliás, em capítulo 2 de Timóteo, lá diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, nem com ouro, nem pérolas, nem vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, então está dizendo lá que a mulher aprende em silêncio. Então mulher que não aprende em silêncio, mulher que quer tomar a frente do marido, mulher que não procura ter postura diante da obra de Deus, perante os varões da obra de Deus, essas mulheres estão levadas de várias concupiscências, e elas aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade, nunca chegam a praticar a justiça para a salvação delas, né? Então diz aqui, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos, de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daquele. Então quer dizer, está falando aqui que esses homens e essas mulheres que vivem carregadas de várias concupiscências, que não obedecem o evangelho, que não obedecem a palavra de Deus, está dizendo que eles são comparados como Janes e Jambres. Quem era Janes e Jambres? Janes e Jambres eram dois feiticeiros que estavam ali na presença do rei Faraó, quando Moisés foi lá falar com o Faraó a primeira vez, e ali quando o Faraó pediu um sinal para Moisés, qual era o sinal que ele ia fazer ali para provar que Deus estava com ele? Quando Moisés lançou a vara no chão para se transformar em cobra, o que aconteceu? O que aconteceu naquele momento ali, quando Moisés lançou a vara no chão, que se transformou em cobra? Janes e Jambres também, que eram os dois feiticeiros de Moisés, eles faziam o mesmo. Eles tinham o poder de transformar a vara deles em cobra também. Só que a vara de Moisés, que se transformou em cobra, engoliu a cobra de Janes e Jambres, que foi transformada pela vara deles. Então quer dizer, a cobra de Moisés engoliu as duas cobras de Janes e Jambres, né? Porque cada um lançou também a sua vara no chão e se transformaram em cobra.
Só que a cobra do homem de Deus engoliu a cobra do Satanás, que foi Janes e Jambres. Então quer dizer, diz a palavra que esses homens que vivem várias concupiscências, vários pecados, como essas mulheres que não obedecem ao evangelho, dizem que são comparados a Janes e Jambres, que foram aqueles que resistiram a Moisés. Quando Moisés fazia um milagre, eles também faziam. Quando Moisés fazia uma coisa, eles também faziam. Tudo para quê? Para confundir a mente de Faraó, né? Mas Deus mostrou que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus estava com Moisés e que Deus é o Deus que fez o céu e a terra, que o diabo não tem poder sobre a obra de Deus. Então quer dizer, diz aqui: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avantes, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então quer dizer, foge, meu amigo, das coisas erradas, foge das coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque Deus vai revelar o teu pecado. Deus vai mostrar que você é um falso profeta, que você anda pelas casas fazendo orações prolongadas, simplesmente sem a guia de Deus. E Deus não se agrada disso. Então por isso que ele diz aqui: então não seja como Janes e Jambres que resistiram a Moisés. Então não resiste ao evangelho de Cristo. E você hoje que vive dessa forma, você está resistindo a quem? Você não está resistindo a Moisés, porque Moisés hoje já está no pó da terra. Você está resistindo ao evangelho do Senhor Jesus. Você está resistindo a Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, né? Então diz aqui: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Então o Senhor diz que é para você ser um homem, para andar na justiça, para andar no amor, para andar sobre a caridade de Cristo. Para quê? Para que o Senhor te dê livramento em todos os momentos da tua vida, em todas as tuas tribulações, você vai vencer. Porque aquele que está sob a doutrina de Cristo, ele vai sofrer perseguições e aflições, mas ele vai vencer, porque quem vai te dar a vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como ele diz aqui. Então quer dizer, o apóstolo passou muitas perseguições, mas todas o Senhor deu a vitória para ele. Por mais que ele morreu decapitado, mas a carne para nada aproveita, porque o importante é que ele morreu no direito da vida eterna. Porque a verdadeira vida não é essa aqui, meu amigo. Essa não é a verdadeira vida. Se essa for a verdadeira vida, experimente passar aí 5 dias sem tomar banho, para ver se você aguenta a tua própria caatinga. Então quer dizer, nós somos passageiros aqui na terra. Nós estamos aqui num piscar de olho e nós desaparece. Então quer dizer, daqui a pouquinho o Senhor vem, toca a sua trombeta, aparecerá e todos serão envergonhados, aqueles que não obedeceram o evangelho do Senhor Jesus. Então ele diz aqui: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então todos que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Então quer dizer, meu amigo, você não tem que ficar triste, nem de cabeça baixa quando você for afligido por alguém, pelo adversário, pelo inimigo de Cristo, porque todos nós passaremos perseguições por causa do evangelho, por causa da verdade de Deus. Então ele diz aqui: tu, porém, permanece naquilo que tem aprendido. Passarão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então quer dizer, os homens enganadores, aqueles que pensam que enganam a Deus, eles só irão de mal para pior.
enganando e sendo enganado. Porque quando você engana alguém, meu amigo, você está se enganando a si mesmo. Ninguém consegue enganar Deus, porque Deus conhece o teu coração. O que está lá no fundo do teu coração, o Senhor conhece. Então por isso que ele diz aqui: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que tem aprendido, que aprendestes, e de que tem fostes, e que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então quer dizer, quem é que vai ensinar para você? Quem é que nos ensina? É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos ensina. Aqui o apóstolo não está dizendo que ele ensinou para Timóteo, mas que o próprio Timóteo aprendeu do Espírito Santo e do próprio Senhor Jesus Cristo, como ele convém andar, como ele convém estar na presença das pessoas que não servem a Deus e na presença daqueles que servem a Deus também pela palavra. E diz aqui: e que desde a tua meninice sabes as segredas letras, sabes as sagradas letras que te podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então quer dizer, você que conhece a palavra de Deus sabe que as Escrituras têm o poder de te dar sabedoria para que tu possa vencer o mundo e entrar no reino da glória de Deus. Por isso que ele diz aqui: você sabe que as sagradas letras, as sagradas letras é o Evangelho, é a Bíblia Sagrada, é as sagradas letras que vieram pelo Espírito Santo de Deus e pelo próprio Deus e pelo seu Filho Jesus Cristo. Então ele diz aqui: toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça, né? Quer dizer que as Escrituras ela é muito maravilhosa para nos ensinar, para nos redarguir, para corrigir, para nos corrigir naquilo que nós estiver errado. A palavra de Deus já está completa para nos ensinar e para nos levar ao conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso que ele diz aqui: e toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar e para redarguir, e para corrigir, e para instruir em justiça. Então quer dizer, você tem que ser instruído na justiça da palavra, na justiça do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a salvação da tua alma. Por isso que ele diz aqui: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então quer dizer, o homem perfeito de Deus seja instruído para toda boa obra de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu amigo, aqui é o canal CCB, a voz do pastor. Aproveite, dê um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, né? E comente por aí, canal CCB, a voz do pastor. É o canal que está trazendo toda a luz do Evangelho, a luz da verdade. Aqui nós não estamos aqui para fazer profecias diabólicas. O canal, o YouTube, as redes sociais estão cheios de falsos profetas, mentindo e enganando e sendo enganados, pensando que Deus vai usar de pessoas que usam da própria palavra de Deus para se beneficiar. Porque a palavra de Deus diz: dai de graça o que de graça recebeste. Então quer dizer, o Evangelho ele é para pregar de graça. O Evangelho não se pode cobrar, não se pode cobrar dízimo. O dízimo faz parte da lei da maldição. Vive pagando dízimo, vive debaixo da maldição de Deus. Então, meu amigo, não pague mais dízimo, não guarde o sábado, saia da lei de Moisés, porque a lei de Moisés te coloca debaixo da maldição de Deus. A lei de Moisés te tira da graça. Quando você paga dízimo, você está participando da lei de Moisés. E a lei de Moisés, lá em Gálatas, leia capítulo 3 de Gálatas, todinho para você entender. Leia todinho, capítulo 3 de Gálatas, né? Onde diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio,
anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações são benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Então quer dizer, quem vive sobre a lei de Moisés, pagando dízimo, guardando sábado, pagando salário para mercenários, esses são amaldiçoados por Deus. E quem é os mercenários? É aqueles que dizem: eu sou pastor, porque Jesus só vem buscar ovelha. Quem é o pastor de ovelha humana? Se chama Jesus. Então Jesus Cristo diz pela sua palavra que quem não deu a vida por você, quem não deu a vida pelas ovelhas humanas, é ladrão. Então só o único homem que deu a vida por nós se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o príncipe da paz, o rei da glória. E o canal CCB vai ficando por aqui, né? Dê um like, compartilhe esse vídeo e comente com seus amigos. Canal CCB, a voz do pastor, e Deus abençoe a cada um.